Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Peço perdão aí pela correria, agora que eu consegui soltar o link aqui, mas são 8 horas e 30 minutos, o pessoal vai chegando aqui, graças a Deus. Já somos em 5, 6 agora. Eu tive uma oscilaçãozinha aqui de rede, então precisei refazer a conexão aqui para não dar prejuízo para vocês. Boa noite. Sejam bem-vindos, que Jesus esteja no coração de todos e que nós possamos iniciar aqui o nosso trabalho de hoje, do estudo sistematizado, esquecimento do passado, com muita dedicação e muito carinho, com a proteção maior. Ok? Meus queridos, dúvidas? Podemos começar com as dúvidas. O que vocês têm aí a me perguntar, por favor? Vamos usar o chat, vamos usar o grupo. Vamos abrir aí o microfone, por favor. Alguém que queira se manifestar aí sobre por que a gente esquece o nosso passado, por que não nos lembramos das vidas anteriores, que é o nosso tema de hoje. Alguém tem alguma consideração aí? Deixa eu virar para o chat aqui. O nosso objetivo hoje com vocês, meus queridos, é justamente esse. É a gente justificar essa necessidade que Deus criou para nós, né, vamos dizer assim, para que a gente não se lembrasse do nosso passado, das nossas vidas anteriores. Então, a ideia do nosso estudo de hoje é justamente essa, que a gente justifique, ache alguma causa que seja bacana para que a gente não se lembre do nosso passado, das nossas vidas passadas. Alguém tem aí alguma consideração a fazer? Vamos lá, pessoal. Por gentileza, estamos aqui, Adriana, Elaine, Gustavo, Janice, Maria Flávia. A Eliane avisou que hoje está enrolada lá, que não vai poder participar. Meus queridos, o esquecimento do passado, antes de a gente achar que é uma maldade ou um equívoco divino, vamos dizer assim, não é não, muitíssimo pelo contrário, a gente não se lembra das nossas vidas anteriores, eu já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes, graças a Deus. Vocês já imaginaram, e eu vou fazer aqui um comentário com vocês aqui, bem interessante. A Evelyn fez essa comparação. Vocês já imaginaram nós, hoje, estudando a doutrina espírita, aprendendo bastante sobre a nossa vida atual, sobre as coisas que a gente hoje está passando, que são consequências de atos que a gente cometeu antes. Então, hoje nós estamos acertando as contas, mais gente chegando, acertando as contas com os erros do passado, ao mesmo tempo que nós estamos plantando e preparando a nossa vida futura. Então, vocês já imaginaram se a gente fosse se lembrar, como a Evelyn explicou para nós, de tudo que a gente já fez de errado? Vocês já imaginaram quanta dificuldade a gente ia ter nesta encarnação se a gente se lembrasse das coisas erradas que nós fizemos? Então, essa é a razão de Deus ter nos dado essa bênção do esquecimento, essa borracha que apaga temporariamente o nosso passado e que a gente tem dela algumas vagas lembranças, umas breves reminiscências, né? Mas, no fundo, nós temos que dar graças a Deus. Porque, como bem ela diz lá no texto, a gente ficaria ofuscado. Porque, pensem bem, hoje nós estamos vivendo uma era completamente diferente. Hoje nós temos informações, né? Graças a Deus. Também temos problemas com essas informações, né? Então, mas pensem bem, se a gente tivesse hoje consciência do que a gente foi há uns tempos atrás, décadas atrás, talvez século atrás, não sei, né? Quanto tempo a gente já está por aqui, né? Nessa encarnação. E desde quando a gente ficou na erraticidade, vocês já imaginaram a dificuldade que seria para que a gente levasse a encarnação adiante? Pensem bem, se a gente se lembrasse que foi um bandido, um criminoso, como ela exemplificou ali, e se toda a sociedade se lembrasse disso também, não é verdade? Como é que ficaria a nossa vida hoje? Quais seriam as condições que a gente teria para levar adiante um projeto de vida, para o nosso refazimento, para a gente se conectar com Deus de novo, a gente fazer as nossas programações encarnatórias direitinho? Agora, pensem bem.
Um criminoso, como o exemplo excelente que ela deu, saiu da cadeia, cumpriu a sua pena, pagou a sua dívida com a sociedade, saiu da prisão e vai ser reinserido na sociedade. Aí toda a sociedade sabe que ele foi um criminoso, embora ele já tenha acertado as suas contas com a lei dos homens. Então ele está ali para retomar a sua vida, arrumar um emprego, começar a vida nova, começar a trabalhar de novo, não é verdade? Mas todos que o conhecem vão se lembrar que ele foi um criminoso. Pode até ele ter melhorado, e a gente espera que todos os castigos, as provas que a gente passa, façam com que a gente melhore. Mas vocês já imaginaram, todos vão ficar olhando para ele como se ele ainda fosse aquele criminoso. Como se a qualquer momento ele pudesse ter uma recaída e delinquir de novo. Então, vocês já imaginaram, na nossa condição de espírito endividado com a lei divina, se a gente tivesse lembranças assim tão perfeitas do nosso passado equivocado? Não dá para a gente pensar assim. Não dá. Então, pensem bem, o esquecimento do passado, ele é uma bênção. Porque, por outro lado, se a gente se lembrasse que fomos reis ou rainhas na encarnação anterior, que tínhamos propriedades, né, infinitas, e aí a gente vai hoje se lembrar que naquela época você mandava fazer e você mandava matar, você era o senhor da vida ou da morte, você era todo poderoso. Aí você agora, nessa vida, teria problema. Porque você vai se lembrar de uma fase que você fez tudo errado, mas que você tinha o poder supremo naquela época. E aí o seu orgulho pode ser exacerbado. A soberba vai voltar, falou assim, não faça isso comigo, que eu fui o rei da Inglaterra. Não é mais. Mas foi. Agora, isso é história que fica no nosso passado. No presente não serve mais. Então, para que a gente aprenda com os nossos erros, para que a gente cresça nesta encarnação, com a nossa programação, a gente está aqui esquecido do que fez para começar de novo, começando uma encarnação zerada, novinha, para tentar acertar na vida. Então é muito interessante a gente ver as respostas que a Evelyn colecionou para nós aqui. Por exemplo, a questão 392. Não pode o homem, nem deve saber de tudo. É claro que não. É claro que não, porque a gente sairia de um túnel escuro direto para a luz, como é a resposta dos espíritos a Kardec. A gente ficaria ofuscado ou pelo mal, ou pela ganância e pela soberba das vidas anteriores. Não é verdade? Então, hoje a gente está tentando acertar, como tentamos antes. Mas hoje nós temos esta informação brilhante da doutrina espírita para nos ajudar. E aí, tudo isso voltando na nossa cabeça, nós não teríamos condições no nosso estágio evolutivo de superar esse impacto, vamos dizer assim. Então, é muito importante que a gente tome consciência que as nossas falhas do passado estão lá no passado. São da nossa responsabilidade, temos que expiar essas faltas, acertar as nossas contas, isso não tem sombra de dúvida. Mas nós temos que agradecer a Deus por não nos lembrarmos disso. É muito importante que a gente se recorde apenas daquilo que é necessário em gênero, como ela diz, que você veio aqui para superar em determinadas faltas, em determinados escorregões das vidas anteriores. Mas temos alguns sinais, como ela bem explica para nós. Então, é importante a gente se lembrar o seguinte, que lembranças precisas do que aconteceu no passado, eu fui isso, fiz isso com aquela pessoa, assim, assim, tá, isso a gente não se lembra. Por esta bênção divina, a gente não se lembra. Mas nós temos tendências instintivas. Nós temos dons, habilidades que a gente carregou de lá. Intuições, estas são intuições, às vezes, muito mais precisas do que as outras intuições naturais que a gente tem no nosso dia a dia. Então, determinadas coisas, a nossa consciência deixa que aflore em gênero, assim, bem pouquinho, para que a gente se recorde e nos adverte a todo instante a nossa consciência para que a gente não caia naquele erro novamente. Mas a gente não pode se lembrar, nós não temos condições psicológicas, mentais para suportar o impacto. Pensem bem, vocês se lembrarem, nós todos, né, nos lembrarmos aí de encarnações nossas, desde quando a gente está aqui no começo do planeta.
desde quando nós começamos a nossa trajetória no planeta Terra. Vocês já imaginaram quanta asneira a gente já fez? Quanta coisa boa também a gente já fez? Quantos cargos importantes a gente já ocupou e negligenciou, talvez, as obrigações daquele cargo em favor de uma coisa que nos favoreceria? Nós temos histórias aí escabrosas de governantes que pisaram na bola por causa do poder, reis, rainhas, papas, por que não dizer lá mais no início, quantos equívocos as pessoas cometeram em nome do poder, em nome da fé, em nome da força. Então isso voltaria para nós como uma bomba na nossa cabeça. Nós não temos ainda equilíbrio para suportar tamanho fardo, tamanho peso. Sabemos que temos as contas para acertar, isso não tem dúvida. Mas nós temos que ter o momento certo dessas lembranças. Apenas na vida espiritual, em alguns casos, a gente consegue fazer um retrocesso e ter essas recordações na nossa mente, mas só as necessárias. Deus permite assim. Que a gente se recorde daquelas passagens necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Estas sim são importantes, tá certo? Porque, vejam bem, as revelações, como diz na 395 aqui, os irmãos a Kardec, podemos ter algumas revelações sobre as vidas anteriores, e eles disseram para ele, nem sempre. Nem sempre. Muitos sabem o que foram e o que fizeram. E se lhes fosse permitido dizê-lo ou fazê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Alguns sabem, o Chico sabia. Vocês tinham essa notícia? O Chico sabia. Ele se recordava de 6, 7 mil anos atrás de histórias do planeta, de outros planetas, enfim. Tem alguns vídeos que eu andei assistindo outro dia e ele se lembrava. Tanto das pessoas com quem ele estava convivendo, quanto de si próprio. Mas o Chico era o Chico. Muito diferente de nós. Não é? Nesse sentido de equilíbrio psicológico para se lembrar das coisas. Tá certo? Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das vidas anteriores, questão 397. Aí sim, porque como nós teremos uma vida mais espiritualizada, menos material, nas existências futuras, aliás, nos mundos mais evoluídos, né, a vida é menos material. Então aí sim nós teremos mais contato com os amigos da vida espiritual e nós estaremos em condição evolutiva suficiente para nos recordarmos do nosso passado. Talvez nem tanto, não muito, mas alguém chegando aqui. Não muito, mas nós vamos nos recordar de algumas coisas, algumas passagens necessárias. Olha a resposta. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida, porque ela é necessária. Ali, naquele instante, o espírito já é equilibrado o suficiente para entender essas coisas, para compreender os seus erros, e também, por que não dizer, naquele momento, naquela vida mais evoluída do que a nossa atual, o espírito já vai ter passado por quase todas as provas mais duras, ele já teria vencido essas provas piores. Vamos considerar o seguinte, exemplificando melhor. Nós hoje estamos em expiação e provas, expiando e provando esses nossos problemas mais antigos e mais grosseiros, vamos passar para um mundo regenerado. Lá nesse mundo regenerado, estes problemas do passado já estariam resolvidos. São os problemas, vamos dizer, mais cabeludos. Aí nós teríamos lembranças, sim, mas de termos errado e já termos consertado. E ainda tem erros a consertar, sim, mas não seriam coisas tão graves como as que com certeza nós já fizemos nesta nossa vida até agora. Tá bom, meus queridos? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Então é importante a gente se lembrar que as nossas tendências instintivas são uma reminiscência, sem dúvida, desse nosso passado. Então é importante que quanto mais tenebroso ou menos tenebroso foi esse nosso passado, talvez a gente se lembre com menos sofrimento dessas coisas anteriores. Porque pensem assim, na nossa vida de espírito errante lá, esperando o retorno para cá, a gente preparou uma vinda bacana para que a gente vivesse aqui o necessário nessa existência atual, de forma que a gente aprendesse, mosquitinho chato, de forma que a gente melhorasse, aprendesse o necessário para a nossa evolução. Então é importante a gente pensar o seguinte, nesse estado errante, o espírito evoluiu. Nós saímos da vida passada,
Ficamos um tempo na vida espiritual, em estado de erraticidade. Lá a gente se preparou, a gente estudou, a gente trabalhou, a gente se preparou espiritualmente, perispiritualmente, para vir aqui e assumir um novo corpo físico, uma nova existência, com toda a coragem, para vencer. Aí sim, nesta nossa nova existência, estas tendências que a gente tinha da outra vida, elas ainda existem, mas elas já vão estar mais preparadas para que a gente consiga vivê-las e vivenciá-las aqui no planeta agora, nessa encarnação, nas próximas também, de forma que a gente já está mais preparado para isso. Então elas não virão com aquele sabor horroroso que tinha antes, né? Vocês já imaginaram lembrar de tanta coisa ruim que a gente fez? Difícil, né? Muito difícil. A Evelyn trouxe para nós a questão 399 também, dizendo o seguinte: sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que de natureza dessas vicissitudes pode induzir-se o gênero da existência anterior? É claro que sim, muito frequentemente sim. Agora, interessante a gente pensar, como eu disse agora há pouco, que cada indivíduo acerta suas contas com a justiça divina conforme o erro cometido. Então, a gente vai fazer o nosso acerto de contas pelo que a gente errou, pelo que a gente pecou, conforme a transgressão que a gente cometeu. E da mesma maneira, hoje, nós estamos preparando a nossa vida futura. Então, se a gente acertou as contas, se a gente procedeu bem, evoluiu, ainda que seja um pouquinho, a nossa próxima encarnação pode ser bem melhor do que essa. Então, essa é a ideia. Nós estamos aqui com o esquecimento do passado, acertando as contas do passado e preparando a nossa vida futura. Isso é que é interessante, a gente não se esquecer jamais, tá? Nós estamos aqui para isso, tá bom? Mergulhado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança das suas vidas anteriores, tá? Mas não esquece. A gente tem uma proteção divina, um véu, como se a gente não enxergasse bem aquilo. Mas, às vezes, nós temos uma vaga consciência disso, uma vaga lembrança de algumas coisas que nos aconteceram. Alguns lugares a gente passa, parece que a gente já esteve ali, né? Algumas situações a gente vivencia, parece que aquilo claramente já participou da nossa vida em alguma condição anterior, a gente já vivenciou aquilo de alguma maneira. Então, é muito importante que a gente dê muito crédito a Deus por isso, por Ele ter nos dado essa bênção de esquecer e termos a condição de começar de novo. Igual aquele criminoso que nós falamos agora há pouco. Vocês já imaginaram ele saindo da cadeia, cumpriu a sua pena, ficha limpa, ninguém vai olhar lá e vai ver os crimes que ele cometeu, ele também não se lembra, e a sociedade também. Ninguém se recorda quem é aquela pessoa que está ali pedindo emprego, querendo trabalhar, começando uma vida nova. Assim é a justiça de Deus para conosco neste momento. Nós estamos nesta condição, saindo de uma vida anterior, esquecida lá momentaneamente no nosso passado. Os outros que estão conosco aqui também não se lembram de nós, da vida anterior, do que fizemos ou deixamos de fazer. E aí a gente toca essa nossa encarnação adiante com a promessa de melhora que a gente assumiu lá na vida espiritual, quando a gente programou o retorno para cá. Então é muito interessante isso, gente. É muito interessante disso. Outra coisa, o esquecimento das faltas não é obstáculo à melhoria. Não, porque a gente tem aquele instinto, aquele incentivo do nosso guia espiritual e instintivamente a gente age sempre procurando o bem. Isso é que é o importante. Se a gente não tem lembrança precisa, o conhecimento dessas faltas que a gente teve no estado errante e o desejo de reparar essas faltas é que vai nos guiar aqui. Então nós seremos aqui conduzidos por nós mesmos através da nossa preparação na vida espiritual, quando na erraticidade, com as nossas lembranças apagadas do passado, que estão conosco como cicatrizes, vamos dizer assim, e aí sim a gente vai se guiar pela nossa preparação, pela intuição que a gente tem, pela inspiração dos amigos espirituais, da nossa consciência, que nos cobra sempre agirmos no bem, melhorarmos sempre o nosso procedimento a cada dia. Então é muito importante a gente se lembrar disso, tá?
Então é muito interessante. Alguma dúvida aí, gente? Deixa eu ver o chat. Vocês estão quietinhos demais. Parece que eu estou falando sozinho mais do que nos outros dias. Hoje nós somos 9. Alguém se manifeste aí, por favor, para que a gente tenha um feedback aqui de vocês, saiba o que está acontecendo, tá bom? Interessante também, se a gente quiser, de uma maneira bastante superficial, entender o que a gente fez, foi no passado, né? A gente tem que se estudar. Como eles bem ensinam para nós aqui, ó. Se o homem não conhece os próprios atos das vidas anteriores, pode sempre saber qual o gênero das faltas que a gente cometeu. Então, olha que coisa interessante. Qual era o seu caráter dominante? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque a gente ainda tem algumas tendências, como bem a Evelyn explicou lá, tendências ao alcoolismo, tendências ao roubo, tendências a maus tratos, né, a agressões. Então, a gente tem muitas dessas tendências ainda instintivas. Quem nunca teve vontade, por exemplo, de pegar um inimigo, né, inimigo adversário, e dar nele uns pescoções? Alguém ainda não teve isso? Eu vou acertar no braço com aquele ali, vou pegar essa criatura pelo pescoço. Vai que você faz essa asneira nessa vida, consciente de que aquele seu impulso vem de alguma falta que você já havia cometido no passado, do mesmo jeitinho. Talvez não com a mesma pessoa, talvez não idêntica, né, no seu procedimento, mas quem sabe você foi bruto, foi bárbaro, violento dessa forma numa outra vida. Aí a sua consciência fala assim, não, vou fazer isso não, você não merece. Aí você faz essa, né, de jogar a culpa para lá, você não merece que eu te dê um tapa. Mas não é não. É você intimamente sendo cobrado pela sua consciência para que você não caia de novo naquele mesmo erro. Então é importante a gente se lembrar disso. Vamos estudar os nossos procedimentos, prestar atenção no nosso dia a dia, nas coisas que a gente pensa, que a gente age assim por impulso. Você fala, nossa, o que eu vi eu já tinha feito. Olha, vamos consertar isso. É uma reminiscência de um passado que você precisa vencer agora. Então é interessante a gente pensar dessa maneira para que a gente consiga tocar adiante nesta encarnação o programa que a gente trouxe. Tá certo? Então é muito interessante, porque as dificuldades, as vicissitudes que a gente tem nesta vida, elas são expiações. Com certeza são expiações do passado. A gente não está aqui à toa, nós não viemos aqui para brincadeira. Ninguém está encarnado a passeio. Nós tivemos férias nesta encarnação, como nós vimos na última aula, naquele período de infância, né? Até ali pelos 6, 7 anos, o espírito ainda estava ali, né? Que a gente brinca, compara assim grosseiramente, como se o espírito tivesse de férias. Mas nós não estamos aqui a passeio não, gente. Nós estamos aqui para trabalhar, para depurar, para nos elevar. Então é importante que a gente passe por todas essas dificuldades com resignação, com resiliência, com força, com coragem, porque aí aquela falta vai ser corrigida. Você vai passar, vai virar aquela página no seu livro de acerto de contas com Deus, ele vai dar o carimbo lá e vai falar, ok, virou a página, aquilo já está no passado mesmo. Aí vai ficar enterrado já como uma vitória nossa na nossa caminhada evolutiva. Tá certo? Então é importante a gente se lembrar disso, tá? Os infortúnios, os reveses, às vezes você programa, pensa, prepara, dá errado. Vamos de novo, vamos começar outra vez, vamos tentar outra vez, porque neste mundo que a gente está, a gente tem que se colocar naquela condição do criminoso que a gente falou antes. Tá? Então, os nossos castigos mandados pela luz divina são muito mais suaves do que a gente poderia imaginar se fosse outro nosso credor. Então, é necessário que a gente se lembre disso no nosso dia a dia. Porque, pensem bem, se a gente foi pessoa, como a Evelyn exemplifica aqui, acostumada a mandar, acostumada à soberba, ao poder, aí nesta encarnação você veio numa condição subalterna, numa condição de empregado, de ter que obedecer ordens, às vezes não tão boas, às vezes aquilo você não queria fazer, mas você tem que fazer. Vocês já imaginaram isso? Você trabalhar para um patrão que não é sensível, como você já aprendeu a ser. Lembrem-se do filho pródigo, ele trabalhou para patrões horríveis, e aí ele atentou para a condição do pai dele. Falou, o meu pai jamais tratou um servo dessa maneira. Então pensem bem, Deus é assim, ele não nos trata dessa maneira. Ele nos dá a oportunidade
para que a gente melhore, para que a gente caminhe com segurança no rumo da nossa vitória. Então é necessário que a gente entenda esse nosso passado esquecido como contas a serem acertadas, mas que nós só vamos acertar lá na vida de cima. Aqui a gente passa. Quando a gente voltar para a erraticidade, a gente faz o levantamento. O que foi que eu venci? Essa prova. Mas com a certeza, gente, de que mesmo esquecidos, nós estamos caminhando. Porque as nossas intuições nos fazem fazer isso. É interessante a gente pensar assim, porque vejam bem, no Livro dos Espíritos, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. O que quer dizer isso? Nós tomaríamos decisões erradas, novamente, por orgulho, por egoísmo, ou, às vezes, por estarmos ali extremamente humilhados, né? Como diz aqui no texto, a gente não teria condição de tomar decisões corretas, tá? Porque ali, às vezes, a vaidade, às vezes a tristeza, ela nos tomaria conta e a gente não daria, né, um passo correto naquela decisão a ser tomada. Então é importante a gente se lembrar disso, ter sempre isso em mente. Deus é soberanamente justo e bom e Ele nos deu as condições para que essas manchas, essas nódoas que a gente ainda carrega, elas sejam lavadas encarnação após encarnação, sem que a gente se humilhe tanto, sem que a gente sofra os mesmos males outras vezes. Então a gente vai estar aqui no esquecimento indispensável, que eu espero que vocês até agora já tenham compreendido a necessidade desse esquecimento, mas para que a gente passe com mais celeridade, com mais hombridade, pelas nossas fases de barbárie, pelas nossas fases de brutalidade. Há tão poucas décadas atrás, o mundo estava tão pior do que nós estamos hoje, não estava? Nós tivemos 2 guerras mundiais no século passado, nós tivemos bombas atômicas explodidas aí no Japão, nós tivemos guerra no Vietnã, guerra no Golfo, nós tivemos tantos problemas de seres humanos em estado de brutalidade, que agora, no século XXI, nós esperamos não passar por isso mais. Então, pensem bem, nós podemos ter sido vítimas nessas atrocidades, por que não dizer? Ou poderíamos ter sido algozes nessas atrocidades, por que não dizer também? Então, é muitíssimo interessante que a gente se lembre disso. As nossas faltas foram acumuladas por tantas coisas que a gente... Opa, apareceu o comentário. Por tantas coisas que a gente já fez atrás, talvez na última, na penúltima, ou nas outras encarnações, então, mais antigas, meu Deus do céu, a gente até brinca, eu joguei pedra na cruz. Muito provavelmente, né? Você já pensou, você era um daqueles que estava lá gritando, Barrabás, olha como é que você estaria hoje? Olha só, Regina, como eu disse a semana passada, eu penso no esquecimento como remédio, e essa encarnação é sempre melhor que as anteriores. Brilhante! Concordo com você, especialmente na nossa encarnação ser melhor do que as anteriores. Com certeza, sem dúvida alguma. Hoje nós estamos bem melhores, eu julgo, do que nas outras encarnações, porque nós temos o conhecimento da doutrina para nos amparar. Com essa divulgação ampla da doutrina espírita para todos os lados, a possibilidade de estarmos no Brasil com todas as dificuldades que a gente enfrenta, já enfrentou, continua enfrentando nesse nosso país maravilhoso, nós temos aqui uma liberdade religiosa grande que nos permite esse aprendizado. Então, o peso dessas recordações, Regina e todos vocês, realmente nos faria extremo mal. Nós seríamos extremamente prejudicados se a gente se lembrasse. Então, esse remédio a que você se refere, que Deus deu para nós através desse esquecimento, ele faz com que a gente melhore a nossa evolução, porque a gente começa do zero. Começa do zero, como se a gente tivesse saído de uma imensa escuridão, abrimos as luzes fora daquela caverna, como a exemplificação da caverna de Platão, né? A gente saiu, só de ouvir os barulhos, a gente sai, e aqui de fora a gente vai ver que a vida é possível de ser vivida. É possível que a gente melhore. Vamos pensar aí na pandemia, por exemplo. Nós estamos sobrevivendo a uma fase de dificuldades científicas grandes, ainda estamos batendo a cabeça, os nossos cientistas ainda não estão acertando exatamente
né, em todas as providências, mas nós estamos passando, estamos superando. Aos pouquinhos nós vamos vivendo esta fase difícil e vamos superando. Vocês já imaginaram? Vamos supor, daqui a alguns meses, quando isso terminar, que coisa diferenciada nós começaremos a viver? Que vida diferenciada nós passaremos a ter? Eu espero que a gente aprenda com essa pandemia que a memória dos sofrimentos que a gente está passando com a pandemia, com as coisas que a gente andou fazendo e tudo mais, né? As vergonhas do passado, vamos dizer assim, a gente esqueceu para lá. Depois da pandemia, eu espero que a gente viva uma vida nova, uma vida melhor. Nós estamos caminhando para um mundo regenerado, é para isso que nós estamos vivendo essa fase. A pandemia faz parte de um acerto grande que a vida espiritual, o mundo espiritual e os nossos grandes arquitetos e coordenadores estão fazendo o planeta passar para que ele melhore. Nós estamos evoluindo, o planeta está evoluindo e a transição planetária está chegando. Então, nós estamos passando por essa fase. E é um exemplo também para nós, do esquecimento do passado, porque a gente vai, daqui a um tempo, enquanto a gente ainda estiver aqui, nós vamos recordar dessa fase difícil e vamos dizer, olha, aprendi pra caramba com aquela fase difícil que a gente passou lá na época da pandemia. Lembra que a gente não podia nem cumprimentar as pessoas? Que a gente só se falava através de uma câmera ou pelo telefone? Que a gente não se tocava as mãos, não se abraçava mais? Então, daqui a pouco a gente passa por isso e aí sim nós vamos estar caminhando para uma evolução mais acentuada, bem mais rápida. Então é interessante que a gente se lembre disso. Recordação de vidas passadas é desencadeada por associações, aparentemente em conformidade com os mesmos mecanismos de armazenagem e resgate da recordação normal. Então, olha que bacana. Então, às vezes, a gente tem aí uma recordaçãozinha, né, de alguma coisa, vai ser um alívio mesmo, né, Regina? Logo, logo, se Deus assim o permitir e o povo cooperar, né? Então, mas vocês pensem bem, às vezes, como eu disse mais cedo, a gente passa por um lugar, tem aquela sensação boa, já estive aqui antes, olha que coisa interessante. Vou dar um exemplo para vocês, meu, pessoal. Eu já fui a Ouro Preto algumas vezes, eu adoro aquela cidade, acho fantástico nós termos preservado aquela história, né, dos mineiros e dos brasileiros, com tanto cuidado, né, tão bem cuidada a nossa cidade de Ouro Preto. Mas tem alguns determinados lugares, por exemplo, que quando eu vou, eu sinto assim uma força diferente. Por exemplo, as minas. Dessa última vez que eu fui com o André, eu entrei numa daquelas minas turísticas, né, com guia, nos levou até um determinado ponto, explicou coisas e tal, e eu sinto sempre uma pressão muito grande. Talvez, né, eu possa ter trabalhado ali, possa ter sido um escravo ali naquela mina, não sei, né? Não é nada assim tão pesado que me impeça de gostar de lá, mas um lugar que eu fui, que talvez eu tenha uma recordação meio estranha, não é verdade? Então, olha que coisa interessante. Sonhos, pessoas que a gente encontra e fala, nossa, isso é minha alma gêmea, isso é coisa de outra vida. Quantos nós não falamos isso já? Né? Quando você encontra uma pessoa que você nunca viu, parece que é um amigo de vida inteira, de infância, irmão gêmeo. Não é interessante isso. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Situações, circunstâncias que a gente enfrenta, que às vezes você se recorda exatamente de alguma coisa que você já passou, logo, logo aquilo apaga, como se fosse um sonho mesmo, né? Que a gente acorda e depois de algum tempo a gente esquece aquele sonho. Então é muito interessante a gente pensar nisso, tá? Nas crianças, a Evelyn lembra para nós aqui, o esquecimento do passado ainda não está completo, tá? Então os comportamentos peculiares podem indicar diretamente uma vida passada, podem sim, tá? Naquela fase ali até os 7 anos. Então é importante a gente se lembrar disso. Então, às vezes, a gente acompanha as crianças, né? Meu aqui já está grande, né? Não tive a oportunidade de prestar essa atenção toda. Mas a gente acompanhando as crianças, a gente pode ver que, às vezes, elas têm comportamento diferenciado da família. Então, elas, às vezes, têm um hábito, como diz a Evelyn aqui, que são desconhecidos. Formas, rituais, né, sistemas de alimentação, tem criança que gosta de determinada coisa que a família inteira ninguém gosta. Ou o contrário, todo mundo adora determinada comida, a criança detesta aquilo. Então, são coisas que ela às vezes está se lembrando de alguma vida anterior.
tá? Então, outras coisas que nos chamam a atenção são as nossas tendências, as nossas habilidades, né? Eu dei o exemplo para vocês outro dia do Nelson Freire, né? Grande talento aqui de Boa Esperança, um dos maiores pianistas do século XX, né? Ainda está por aí no século XXI, com 5 anos de idade, talento inenarrável. Então, são coisas trazidas, com certeza, né? Intuições que a gente tem. Então, aquele sexto sentido, né, que a gente está desenvolvendo em nós, é importante a gente se lembrar que podem ser reminiscências, né? Determinadas preferências que a gente possa ter também são lembranças. O nosso comportamento e a aparência física também tem a ver, sim. Viu? Como a Eva explicou para nós, às vezes você fez mau uso do seu corpo físico numa outra encarnação, e aí nesta encarnação você vem por problemas de consciência com deficiência naquela área, tá? Então é importante a gente, primeiramente, não ficar apontando para os outros que tenham determinada deficiência e achar que aquilo é um acerto de conta de vida passada. Você foi lindo, maravilhoso, hoje você está aí horroroso, feito corcunda de Notre Dame. Não, não é assim. A justiça divina, ela trabalha de outra forma, tá? Então, essas comparações, elas não são verdadeiras não, na sua origem, necessariamente. Mas é importante a gente se lembrar que aquela pessoa está aqui, sim, passando uma dificuldade, um aprendizado enorme, mas nada a ver, não quer dizer que seja isso, não. Necessariamente, não. Cada um sabe de si, né? E nas nossas oportunidades de aprendizado, a gente vai passando essas nossas dificuldades adiante, tá bom? Então, vamos sempre nos lembrar disso, tá certo? A Evelyn falou de terapias de vidas passadas, né, de recordações de vidas passadas. Particularmente, eu também não concordo com isso, não, viu? Não acho que seja bom, porque se Deus nos deu essa bênção, esse alívio, né, Regina? Para que a gente vai mexer nisso? Então, como ela diz aqui, terapeuticamente, se houver necessidade para que a pessoa supere um trauma, supere uma dificuldade que nesta encarnação está dificultando imensamente o seu caminhar, aí sim pode ser importante que ela faça uma terapia de regressão, né, de lembrança de vidas passadas. Mas, em casos específicos, em casos pontuais, e somente nesses casos, isso indiscriminadamente, eu também concordo com ela, que eu acho que é muito perigoso, muito importante a gente preservar esse esquecimento. Eu acho desnecessário a gente correr atrás disso, por coisas simples, se não forem coisas extremamente necessárias. Tá bom, meus queridos? Mais alguma dúvida aí? Nós estamos chegando aqui ao final. Vai desencadear coisas... Isso, Regina, eu também penso dessa forma, viu? Desencadear coisas desnecessariamente, eu acho que não tem necessidade da gente entrar nisso, tá? Essas terapias de regressão, tem muita gente que prega isso, hoje está disseminado. Se você for procurar aí na internet, em alguns outros canais, você vai achar muita gente se prestando a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de terapia. Mas eu, particularmente, não recomendo, acho muito perigoso, igual eu falei agora há pouco, nós falamos há pouco, e a Evelyn disse também. Para que você vai mexer num passado tormentoso, tumultuado, que hoje você está tendo condição de levar adiante essa encarnação com certeza melhor do que as outras? Então não mexe nisso, não. Não mexe, não. Eu acho que fica pior se a gente for abrir essa caixa de ferramentas aí, meus queridos. Bom, chegando aqui ao final do nosso trabalho de hoje, ela deixou para nós lá uma mensagem do Bezerra de Menezes. Vocês se lembram? Eu copiei ela aqui, ó. Assim sendo, não vasculheis os arquivos da mente com o propósito de trazer ao presente o que deve permanecer sepultado no pretérito. Preocupai-vos com a construção do futuro, olha aí, estudando as características de vossa personalidade, para melhor avaliação do caminho percorrido, valendo-vos tão somente das tendências e dos hábitos que relevais em vossa existência de agora. Então, olha que interessante, Bezerra de Menezes. Então, a gente construiu o nosso futuro hoje, é bem mais importante, bem mais relevante do que a gente ficar remexendo o passado e procurando saber coisas que não são importantes. Tá certo? Então, é necessário que a gente toque adiante, que a gente aprenda com o que a gente está vivendo agora, lembrando que nós estamos acertando, sim, as nossas contas, graças a Deus e essa bondade divina extensa, maravilhosa, mas não precisa a gente ficar remexendo. Vamos ser o melhor possível. Vamos fazer tudo da melhor forma possível. E aí sim a gente vai vencer.
Depois, a hora que a gente tiver condição lá na vida espiritual, de lembrar de existências anteriores, a gente se lembra, prepara uma próxima encarnação, e vamos indo assim. É assim que, com certeza, a gente tem feito. Viu? Eu acho que vocês podem ter isso aí como máxima certeza. Temos feito assim já de um bom tempo para cá, programando as vidas, as nossas reencarnações, melhorando aos pouquinhos, evoluindo aos pouquinhos, e assim nós vamos adiante. Beleza, meus queridos? 9h10. Depois da Regina ter dito aqui que vai desencadear coisas desnecessárias, mais algum comentário aí para a gente encerrar? Tem mais alguma coisa para vocês dizerem? Estou aqui à disposição. Vamos lá. Cadê meu mouse? Espera aí. Mais alguma coisa, meus queridos? Podemos encerrar em paz? Sem mais delongas? Apareceu alguém aqui. Vamos lá. Regina junto. Tudo certo. Só você comigo hoje, hein, Regina? Eita. Atrás o pessoal só falou boa noite. Bom, então eu agradeço demais, imensamente, em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, a presença de vocês. Hoje fomos 8 na aula. Muito feliz em estarmos aqui com vocês. O grupo agradece imensamente a confiança. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo tem esse condão, sempre fomos assim, de estudar, de passar adiante os ensinamentos que a gente vai conseguindo. Então, que a gente continue firmes com vocês, agradecendo imensamente o carinho de todos, desejando sucesso na vida, sucesso nas casas espíritas de vocês, nas casas de vocês, com as famílias, saúde, muita paz, muita segurança para a gente vencer essa fase. Ela está difícil mesmo, mas ela vai passar. Com certeza vai passar. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, um beijo a todos, um grande abraço, Jesus no coração de nós todos. Tchau, tchau, até a próxima.